Tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal Reflexões de um Cristão no século XXI. Meu nome é Marcos, nós estamos no 5º episódio hoje. Nós vamos falar hoje sobre um desdobramento do episódio anterior, que foi sobre casamento e divórcio. Nós vamos falar sobre sexo e namoro. Para um cristão, esse vídeo é direcionado para os cristãos, né? Então, a primeira coisa que a gente gostaria de citar é o seguinte: sexo é algo criado por Deus. E ele foi criado para que isso fosse executado dentro dos laços matrimoniais. Então, eu vou dar uma referência que foi a mesma referência do vídeo passado. Gênesis 2:24, deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Uma só carne é sexo, né? O termo jurídico é conjunção carnal. Então, uma só carne é isso mesmo, é penetração e é sexo. E Jesus Cristo citou esse texto como saindo da boca de Deus. Então é um argumento muito forte para a gente compreender que, na verdade, Deus ele criou o sexo para que ele fosse ser aproveitado ou desfrutado por um casal, entre um homem e uma mulher. Vale a pena a gente citar isso. Nós não vamos falar hoje de homossexualismo, mas vale a pena a gente citar isso. Entre um homem e uma mulher, dentro de laços matrimoniais. Então, como é que a gente chega no significado do porquê isso, né? Primeiro eu vou tentar traçar um paralelo sobre como a sociedade hoje enxerga a vida sexual, né? Então, hoje a sociedade enxerga a vida sexual como uma coisa muito banal, muito pequena. As pessoas podem se envolver em relações sexuais sem nenhum tipo de compromisso pessoal, amor ou sentimento mais profundo. Obviamente pode acontecer, pode despertar um no outro depois que já se envolveu sexualmente, mas assim, cada vez mais existe uma exploração dessa parte, e eu não estou nem mencionando exploração, prostituição, estou dizendo exploração no sentido de que a pessoa deve se entregar a esse sentimento pessoal, de prazer pessoal, contanto que não tenha não fira nenhuma desejo de outra pessoa. Obviamente não pode ser forçado, não pode ser nada disso, mas se há um consentimento mútuo, a relação pessoal, o que é depois disso, o compromisso, ele é totalmente desprezado, não tem esse significado. Como a gente comentou, ele é um significado voltado totalmente para a individualidade da pessoa. A pessoa está afim de fazer sexo, então ela pode procurar uma outra pessoa que esteja afim de fazer sexo e empreender uma conjunção carnal, né? Empreender uma relação sexual com a pessoa. E isso despreza completamente o significado bíblico do que é o sexo. Como nós mencionamos, Deus criou o sexo entre um homem e uma mulher, dentro de um laço matrimonial, por um motivo muito simples. A gente consegue observar isso na Bíblia, né? Deus criou isso porque simboliza o relacionamento de Jesus com a igreja. A gente mencionou isso a respeito do casamento. O casamento simboliza o relacionamento de Jesus com a igreja. E, portanto, o sexo, ele é o ápice de um relacionamento do qual se desfrutam duas pessoas, né? Um homem e uma mulher. Amor, cumplicidade, sinceridade, honestidade. Não existe vergonha num relacionamento sexual entre marido e mulher. A gente vê isso até no início, né? Na criação de Adão e Eva. Fala isso, eles estavam nus e não se envergonhavam. Porque existe uma cumplicidade nesse assunto. E o que acontece? Como é que a gente pode saber que isso representa o relacionamento de Jesus com a igreja? Ou de Deus com a igreja, com o povo, com o povo escolhido dele? Porque em diversos aspectos, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, a palavra que Deus usa para simbolizar quando o povo dele, por exemplo, serve a outros deuses ou despreza, é utilizada a palavra de prostituição. Então é como se você fala assim: o meu povo se prostituiu com outros povos, ou meu povo se prostituiu com outros deuses, ou meu povo me abandonou, eu que sou o marido, né, desse povo e tal. Então, assim, Deus, ele tem uma relação muito íntima. E talvez, assim, os livros mais explícitos, eu diria, que Deus demonstra a respeito disso é o livro de Ezequiel, o livro de Jeremias, Isaías um pouco e Cantares. Então, assim, o livro de Ezequiel é impressionante a forma como Deus demonstra o povo. Oséias também, Oséias é bom. Então, assim, o livro de Ezequiel é impressionante como a forma que Deus demonstra a prostituição do povo com outros povos, comparando a uma pessoa, a uma meretriz que se vende. E, na verdade, Deus compara uma pior do que uma meretriz, porque a meretriz, ela se vende
por um preço, e o povo, na verdade, não se vendia, ele pagava para que outras pessoas viessem e dominassem ele. Então, assim, a linguagem sexual contida nessa situação demonstra o tanto que Deus considera a relação sexual algo muito profundo e muito sincero, de símbolo da relação dele com o povo. O livro de Jeremias fala disso, o livro de Cantares demonstra a relação entre um homem e uma mulher, né, o noivo e a noiva, e até pontos sexuais explícitos ali demonstrados. Então, assim, a gente pode ver isso no Velho Testamento. No Novo Testamento, há diversas referências a bodas do Cordeiro, a casamento, a como Jesus é o noivo, ou o marido deve se comportar como Jesus. A gente citou isso no texto de casamento também. Então, assim, o significado de sexo para um cristão, ele é muito profundo. E por ser muito profundo, ele deve ser preservado. Ao ponto de que, sob pena de que aqueles que não se preservam cometem um pecado muito sério, né? E quando eu falo de pecado sério, eu não estou querendo colocar que nível, um pecado maior ou um pecado menor. Não é esse o meu ponto. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: são pecados que atacam profundamente significados importantes da vida cristã. Então, por exemplo, não à toa Paulo, em Coríntios, né, ele estava conversando com a igreja que vinha de um ambiente muito promíscuo, de muita sexualidade, que envolvia outros deuses, na verdade, sexo, carnalidade quando as pessoas fazem sexo grupal, né, isso acontecia naquela região porque era uma adoração a outros deuses. Então Paulo estava lidando com um tipo de crente que converteu dessa realidade, né? E assim, e é por isso que ele fala assim: olha, aquele que se prostitui, ele comete, assim, ele fala assim, todo pecado ele é cometido fora do corpo, mas não a prostituição. A prostituição, ela é contra o próprio corpo, e o corpo é templo do Espírito Santo. Então, na hora que você se junta com outra pessoa, simplesmente se junta para fazer sexo com outra pessoa, você está se unindo àquela outra pessoa. E se isso é simplesmente um prazer carnal, isso fere o templo do Espírito Santo, que é aquele que está habitando dentro do crente, do cristão. Então, assim, a gente percebe que hoje em dia o ambiente ele está totalmente propício para que as pessoas se entreguem à sexualidade, sem eira nem beira, né, como se diz. Então, assim, as baladas, os comerciais, os filmes, todo esse ambiente, ele é muito permissivo a uma vida sexual ativa, só que com um detalhe: sem nenhum compromisso. Como nós citamos, o problema do sexo não é que ele é sexo. Deus criou o sexo e ele é bom porque Deus criou o sexo, porque se fosse o inimigo ele seria ruim. Mas Deus criou o sexo e é por isso que ele é tão bom e biologicamente isso faz muito sentido. No entanto, ele precisa estar num ambiente de comunhão, amor, sinceridade, compromisso. Então é longe do que a gente está vendo aqui. Por que ele precisa estar nesse ambiente? De novo, ele é um símbolo do que Jesus e Deus tem pela igreja e pelo povo dele, que é amor, compromisso, comunhão, sinceridade, honestidade, e além disso, por ele representar isso, a gente está falando de interação carnal, de algo que Deus nos deu. O nosso corpo foi algo que Deus nos deu, e nós estamos envolvendo um com o outro nessa situação, a gente está se tornando um. E portanto esse simbolismo espiritual, ele é muito profundo, e o mundo aí fora, né, o inimigo, ele quer destruir justamente esse simbolismo, essa profundidade espiritual que o Senhor quer preservar. Então, assim, dentro dos laços matrimoniais, que o sexo ele vai começar. E ele é muito importante ser cultivado desde o início. O que eu chamo de ser cultivado? Essa relevância, a importância, a santificação. Então, um crente que se relaciona sexualmente antes do casamento comete um pecado sério, né? Está adentrando num ambiente que não é permitido, que não é permissivo para o crente, que mina muito da relação futuramente entre o esposo e a esposa. Então incorre em diversos problemas espirituais e também de relacionamento, né? O que você desenvolve de relacionamento com aquela pessoa, fica comprometido, é um ambiente de permissividade muito descaracterizada da vida espiritual. Então, assim,
pela palavra a gente consegue perceber, né? Então eu oriento aqui a leitura desses profetas que eu comentei para mostrar como a linguagem sexual ela é usada para demonstrar uma prostituição espiritual. Logo, Deus considera isso algo muito profundo. Oriento a leitura também do livro de 1 Coríntios, da carta de Paulo aos 1 Coríntios, onde é tratado com muita clareza essa questão, né? Esse texto que eu citei aqui é 1 Coríntios 6,18, de como todo pecado é fora da carne e o pecado sexual promíscuo, a prostituição é dentro, é interno. E lembrando a questão da significação, né? Prostituição é antes do casamento, adultério é depois do casamento. Então aquele cristão que se envolve num namoro, por exemplo, e tem relações sexuais, ele está se prostituindo. E aquele cristão que já é casado e se envolve com relações sexuais com outra pessoa, está adulterando, né? São coisas distintas, né? Porque é uma quebra de compromisso. Primeiro ali ferindo o que precisaria ser só unicamente antes do casamento, e o outro é dentro do casamento, você está quebrando os laços matrimoniais. Então ambos envolvem vida sexual, claro, mas tem esses dois aspectos diferenciados. E antes de terminar esse vídeo, eu queria deixar umas reflexões aqui, alguns pensamentos e talvez até conselhos. Não sei se eu posso dar conselho, mas nesses assuntos. Primeira coisa, preserve a sua vida. Nenhum homem é forte o suficiente, ou mulher é forte o suficiente para sustentar e para não pecar sem prestar atenção. O que eu quero dizer com isso? Se você não vigia, se você não evita, se você não se distancia nos momentos necessários, vai haver pecado. Paulo avisava isso para Timóteo. Leia Timóteo também, as duas cartas de Timóteo. Timóteo era um jovem, então Paulo falava, Timóteo, foge dos desejos da mocidade. Ele não está falando do desejo de modo de jogar bola, entendeu? Ele não estava falando do desejo de modo de jogar videogame ou qualquer outra coisa, enfim, de fazer um esporte. Ele estava falando dos desejos carnais da mocidade, que são muito evidentes, né? O pessoal fala hormônios à flor da pele. Então, se você está namorando, se você tem uma vida sentimental, você está com alguém, foge disso, né? Não fica sozinho, não vai no carro, enfim, não dá vazão a isso, porque vai culminar nisso. Existe namoro, existe isso, só que é importante que você perceba que a vida sexual é importante. Não vale a pena pecar. Então esse é o primeiro conselho. Segundo conselho, não romantize a vida sexual. Então o crente geralmente tem essa tendência por uma razão muito simples. A gente, quando você se propõe, você fala, decidir no seu coração, você não quer se envolver sexualmente com uma pessoa antes do casamento, isso é muito lícito, é muito importante, louvado seja o nome de Deus por isso. Mas a gente está envolto de um mundo que trata da vida sexual como se fosse coisa mais simples e direta do mundo. Não é assim. Então, diante do casamento, saiba que você pode enfrentar problemas com sua parceira ou com seu parceiro durante a sua vida sexual, e que são problemas naturais e que é lícito que você, se necessário, buscar ajuda, mas que você trabalhe esses problemas junto com a sua esposa. Eu não acho que você tem algum problema, que coisa é essa, como pode ser, eu devo estar sendo condenado, ou Deus não gosta de mim. Não é nada disso, né? Trate a sua vida sexual como uma coisa muito relevante e trabalhe na sua vida sexual depois do seu casamento. Então, assim, não romantize o mundo, os filmes hoje em dia, assim, me dá até uma raiva, porque eu já passei por isso. Mas, assim, a gente vê os filmes, né, as pessoas falam, a primeira vez, como é que foi lindo e maravilhoso, ou então, assim, não aconteceu nada de errado, e as pessoas ali quebrando as leis do Senhor, de Deus, de uma forma tão clara e tão objetiva, negligenciando os conselhos divinos e conselhos da palavra pro nosso bem, e aí a gente fica contaminado com aquilo, achando que, tipo, não tem nenhum tipo de problema, não tem nenhum tipo de dificuldade, não tem um relacionamento, não tem uma troca, não existe cumplicidade, não existe nada disso. Parece que as duas pessoas são sempre perfeitas, não tem nunca defeito nenhum, e tem. Isso é natural, isso é normal, como em qualquer relação humana. E a sexualidade, ela não foge disso. Então, assim, não mistifique isso, não romantize isso. Se precisar de conselho, busque outros cristãos que já estão na caminhada há mais tempo, que são casados, que casaram há pouco tempo, e discutam esse assunto abertamente, diante de Deus, com a leitura da palavra, com muita oração, sabendo que o Senhor tem uma bênção para aqueles que se preservam e uma bênção no casamento também. Então o casamento é de Deus e o sexo é para ser feito dentro do casamento. Eu só vou deixar um ponto aqui também, que também está em 1 Coríntios, mas agora no capítulo 7. Então no capítulo anterior, no 6, né, Paulo fala para os não casados, mas no 7 ele fala a respeito do casamento.
E ele cita o seguinte, em um determinado momento no versículo, não vou lembrar exatamente onde está, que ele fala o seguinte, não vos defraudeis, falando para os casados, não vos defraudeis uns aos outros, a não ser por consentimento mútuo e para vos aplicardes as orações por algum tempo. Olha só como é que ele fala que dentro do casamento, não fazer sexo é defraudar. E ele orienta, não faça isso por muito tempo e a não ser por consentimento mútuo para vos aplicar-vos as orações. E ele explica por quê. Ele fala assim, olha, para que o inimigo não vos tente pela vossa incontinência. Então, Deus conhece as nossas necessidades, Ele sabe que nós precisamos disso. Então, quando um casal começa a se esfriar e não tem mais vida sexual ativa, isso pode ser uma porta de entrada muito forte para o inimigo, né? De tentação, de adultério, coisas do gênero. E Paulo fala objetivamente isso. Então, olha, pratique sexo dentro do seu casamento. Mas agora, para o não casado não faça. Se contenha. E se você percebe que você não está se contendo, case-se. E não é casar com desespero, né? Do tipo, vamos casar porque eu tenho que fazer sexo. Não é isso. Mas estou dizendo, se contenha, mas já planeje. Casa. O casamento é uma bênção da parte de Deus. Deus criou o casamento. Não fique nessa, não posso casar, não posso fazer tal coisa. Não. Tem esse projeto, planeja a tua vida, encontre uma pessoa que Deus separou para a tua vida, mas assim, antes do casamento, não case. Deus fez o sexo para que fosse cumprido dentro dos laços matrimoniais e, portanto, simbolizar, tipificar com muita profundidade o significado do que Jesus tem com a igreja. Não à toa, o ponto máximo de um sexo é chamado de gozo, né? E não à toa nós falamos que a eternidade haverá gozo, alegria, paz, mansidão, tudo isso, e as bodas do Cordeiro e todas as coisas. Então assim, saiba disso e santifique a tua vida. Não permita que o ambiente onde você viva diminua o valor do sexo, o valor de uma relação profunda, sincera, baseada em amor e compromisso, o que é muito diferente do que tem aí fora. Então assim, seja bastante sincero nisso. Outra coisa que a gente vai comentar depois, mas fica para um outro vídeo, a respeito de como você saber, né, por que o casamento tem essa relevância toda. Mas a gente comenta isso no outro vídeo. Eu vou ficar por aqui, que meu tempo já passou. Se tiver algum comentário, faça aqui embaixo, teremos o prazer de responder se for possível. E se você gostou desse vídeo, compartilhe, dá um like, mostre para quem você acha que vai ser relevante, e espero ter contribuído para a tua fé também, tá certo? Um abraço, até a próxima, fica com Deus, tchau.